É uma quarta-feira à noite. O estúdio do programa do Ratinho fervilha. Luzes piscam, câmeras se ajustam, e uma plateia inquieta espera o momento mais aguardado da semana. A entrevista exclusiva com Gustavo Lima. Nos bastidores, Ratinho revisa o roteiro, mas ignora boa parte das anotações da produção. Ele olha para o espelho e diz, num tom que mistura ironia e cansaço: "O povo não quer mentira, quer verdade." Gustavo, por outro lado, chega calado, cercado por seguranças e assessores. Seu olhar carrega uma mistura de orgulho e exaustão. Ele sabe que será testado, mas não imagina o quanto. A diretora avisa: 5 segundos para entrar no ar. A contagem regressiva começa, e o Brasil inteiro segura o fôlego. Os primeiros minutos são leves. Ratinho ri, fala sobre os tempos em que Gustavo tocava em bares e dormia em vans. O cantor responde com carisma, lembra histórias do interior, da luta, do início humilde, mas quando o Ratinho comenta: "Você tá numa fase boa, né? Carreira, dinheiro, fama." Gustavo ri e responde: agora eu sigo sozinho." O sorriso de Ratinho se apaga. Ele encosta o corpo na cadeira, cruza os braços e solta com voz firme: "Sozinho? E aquela mulher que te acompanhou quando ninguém te conhecia?" Silêncio. A plateia percebe o clima. A câmera dá um close no rosto de Gustavo. Ele engole seco. "Melhor a gente não falar sobre isso ao vivo, Ratinho." Mas era tarde demais. O assunto estava lançado, e o país inteiro já queria saber o que vinha a seguir. Ratinho insiste. Não falar? Por quê? O público tem o direito de saber quem é o verdadeiro Gustavo Lima. O cantor tenta conter a irritação. "Com todo respeito, eu tô aqui pra falar de música, não da minha vida pessoal." Ratinho se inclina e, num tom duro, dispara: "Você abandonou a mulher que te fez ser alguém." O estúdio se parte entre aplausos e vaias. O apresentador percebe o impacto, mas não volta atrás. Gustavo olha fixamente para ele. Não há raiva. Há vergonha. A câmera captura cada segundo. O Brasil inteiro assiste, em choque. Minutos depois, os cortes da entrevista inundam as redes. O vídeo atinge milhões de visualizações em horas. Ratinho falou a verdade, e no Mister Força Gustavo se alternam nos trending topics, influenciadores. Jornalistas e fãs opinam sem parar. Uns dizem que Ratinho foi corajoso. Outros o chamam de cruel. Enquanto isso, Gustavo permanece em silêncio, trancado em um quarto de hotel em Goiânia. No celular, ele lê os comentários, um deles o atinge em cheio. Ele esqueceu de onde veio e de quem o ajudou a chegar. O cantor joga o celular na cama, se senta à beira da janela e chora, pela primeira vez em anos. A emissora comemora a audiência recorde, mas no camarim, Ratinho está inquieto. Ele assiste à reprise do programa e percebe o olhar abatido do cantor. Do outro lado, Gustavo cancela compromissos e some das redes. Seu empresário tenta reverter o dano. "Precisamos de uma nota oficial. Um vídeo, qualquer coisa." Mas o artista apenas diz: "Se eu falar agora, vou dizer o que não devo. E se eu me calar, o silêncio fala por mim." É o início de uma crise não de imagem, mas de identidade. Capítulo 6. A voz de quem ficou para trás. Depois, a imprensa encontra Ana Paula, a ex-mulher. Ela está em Uberlândia, onde vive uma vida simples, longe dos holofotes. Diante das câmeras, ela fala pouco. "Não desejo mal a ninguém. Só acho que a fama muda as pessoas. Umas para melhor, outras para mais distantes." Sua serenidade contrasta com o caos das manchetes. Um trecho de uma antiga entrevista ressurge. Gustavo jovem, emocionado, dizendo que Ana foi o alicerce da carreira dele. O público compara os vídeos e chora. A opinião muda de tom. Agora quem está em julgamento é o próprio sucesso. Capítulo 7. A reação de Ratinho. Apresentador começa a sentir o peso do que fez. Colegas de emissora o criticam. Empresários o acusam de sensacionalismo. Na solidão do estúdio vazio, ele revê o momento da acusação, a frase que ecoa em sua mente. "Você abandonou a mulher que te fez ser alguém." Ele percebe que, ao tentar arrancar uma verdade, acabou expondo uma dor. Ratinho, pela primeira vez, se pergunta se a audiência vale mais do que a empatia. Capítulo 8. O peso da imagem. Gustavo reaparece após semanas de reclusão. Visivelmente abatido, grava uma nota simples no Instagram. Todo mundo tem um passado e nem sempre acerta com quem mais ama. Mas a vida ensina. O vídeo viraliza novamente, mas desta vez, de forma diferente.
O público o enxerga como humano, falho, arrependido. Enquanto isso, um vídeo antigo ressurge. Ele e Ana Paula cantando em um bar vazio, dividindo o mesmo microfone. A legenda. Antes do sucesso, havia amor. Milhões compartilham. A música, o olhar, o silêncio, tudo volta a emocionar o país. Capítulo 9. O encontro fora das câmeras meses depois. Ratinho e Gustavo se reencontram num evento beneficente em Brasília. Não há microfones, nem plateia, apenas os dois. Ratinho se aproxima cabisbaixo. Eu errei, rapaz. Falei mais do que devia. Gustavo respira fundo e responde. Você só disse em voz alta o que eu já me perguntava em silêncio. Eles se abraçam e, naquele instante, sem público e sem edição, há o que nunca houve antes. Verdade. Capítulo 10. O retorno e a redenção. Algum tempo depois, Gustavo lança uma nova canção, Mulher que me fez ser alguém. A letra fala de perdão, de recomeço, de gratidão. O clipe mostra imagens simples, uma estrada de terra, uma casa modesta, um homem que volta às origens. Ratinho o convida novamente ao programa. Eles se sentam frente a frente, e o clima é outro. Ratinho. Aprendi que por trás do artista existe um coração. Gustavo. E eu aprendi que por trás da fama existe um homem tentando se reencontrar. O público aplaude de pé. Não há vencedor. Nem vencido. Há apenas duas histórias humanas. E um país inteiro assistindo. Emocionado. Ana Paula é procurada por dezenas de repórteres. Recusa todas as entrevistas, mas aceita uma ligação de Gustavo. Eu não tô te pedindo pra voltar, só pra me perdoar, ela responde. O perdão não muda o passado, mas pode aliviar o futuro. E desliga, chorando. A dor ainda existe, mas o rancor começa a se dissolver. Capítulo 11. O silêncio de Ana Paula após a ligação. Ana Paula tenta retomar a rotina. Continua dando aulas de canto em uma pequena escola comunitária, onde crianças desafinam com alegria. Mas o passado não sai das manchetes. Em cada esquina, alguém a reconhece. É você, né? A mulher do Gustavo Lima. Ela sorri, mas o olhar denuncia o cansaço. À noite, sozinha. Assiste ao clipe de Mulher que me fez ser alguém no celular. Quando ele canta, foi você quem me ensinou o que é amor antes que eu aprendesse o que é fama. Ana fecha os olhos e chora. No dia seguinte, recebe uma mensagem curta, enviada do número de Gustavo. Obrigado por não me odiar, ela não responde. Apenas grava um áudio, canta um pequeno trecho de uma antiga canção dos dois e envia, sem palavras. Só voz, só lembrança. Capítulo 12. A televisão muda de tomo. Sucesso da reconciliação pública entre Ratinho e Gustavo gera uma inesperada reflexão dentro da emissora. Produtores percebem que a audiência da verdade pode vir não da polêmica, mas da emoção. Ratinho propõe um novo quadro. Histórias de quem recomeça. Ali, pessoas comuns contam seus dramas e superações sem gritos, sem humilhação, sem espetáculo. Num dos programas, ele comenta com a plateia. Talvez o entretenimento que a gente precise hoje não seja o que faz rir, mas o que faz sentir. O público se emociona. A emissora hesita, mas os números surpreendem. A audiência da empatia supera a do escândalo. Ratinho. Pela primeira vez em anos, sente orgulho não da repercussão, mas do propósito. Capítulo 13. Entre o microfone e o coração uma. Produtora audiovisual convida Gustavo para um documentário sobre a exposição na mídia e a pressão da fama. Inicialmente, ele recusa, mas muda de ideia ao ouvir a proposta. Não queremos falar do escândalo. Queremos falar do homem que aprendeu com ele. Durante as gravações, ele revisita lugares do passado. O primeiro bar, o ônibus em que viajou com Ana Paula, o estúdio onde gravou seu primeiro álbum. Ao final da filmagem, emociona a equipe dizendo: a fama te ensina a cantar alto, mas o arrependimento te ensina a ouvir baixo. O documentário estreia e é elogiado pela crítica. Não pela produção, mas pela honestidade. O público, acostumado com brilho e exagero, se surpreende com o silêncio, um silêncio cheio de verdade. Capítulo 14. A turnê das origens. Gustavo lança um novo projeto. De onde eu vim. Uma turnê por cidades pequenas e vilas rurais do interior do Brasil. Nada de luzes, dançarinos ou telões. Apenas um palco simples. Um violão e histórias entre as músicas. Em uma apresentação em Patos de Minas, ele interrompe a música no meio. Respira fundo e diz ao público: antes de ser artista, eu era gente. E é isso que eu quero voltar a ser.
o público o aplaude de pé. As pessoas não assistem mais a um ídolo, mas a um homem reencontrando o próprio chão. A cada show, ele doa parte do cachê a projetos sociais de música, entre eles, uma em Uberlândia, a escola onde Ana Paula ensina. Ela recebe o cheque com o nome Projeto Vozes do Amanhã. No rodapé, uma dedicatória, para que outras histórias comecem certas, mesmo que a minha tenha começado torta. Ana lê, sorri. E pela primeira vez, sente paz. Capítulo 15. O que fica depois do Soma alguns meses depois, Ratinho e Gustavo se reencontram. Agora não em estúdios, mas em um programa especial sobre solidariedade. A pauta é leve, mas o clima é simbólico. Durante a conversa, Ratinho comenta: "Você me fez lembrar que às vezes o microfone pesa mais do que parece." Gustavo responde: "E você me lembrou que o silêncio também fala." Ambos sorriem. No encerramento, o cantor canta uma nova música, Do Outro Lado da Fama, dedicada a todos que erram tentando acertar. A letra fala de luzes que cegam e aplausos que machucam. Enquanto canta, a câmera mostra rostos na plateia, fãs, técnicos, jornalistas e Ana Paula, assistindo discretamente das cadeiras do fundo. Ela sorri, emocionada. Quando a música termina, o estúdio inteiro se levanta. Não há espetáculo, há humanidade. E, naquele momento, o país entende que a verdadeira virada de uma história não está na fama, nem na polêmica, mas na coragem de ser sincero quando o mundo inteiro aprendeu a fingir.